Deus, os amados irmãos da paz do Senhor. Amém. Nos está entrando em oração, entregamos de culto nas mãos do nosso Deus. Que Ele esteja no nosso meio, receba as nossas súplicas e as nossas orações. Senhor, o nosso Deus e nosso graça te dou, Pai querido, por estar presente aqui nesta noite, Senhor, para cumprir, Senhor, mais um propósito, mais um culto, meu Pai, na Tua presença. Pai, te dou graça, Senhor, por cada irmão que está presente aqui nesta noite, durante os Deus. Que as Tuas mãos poderosas, Pai, possam estar nesse momento agora, Senhor, envolvendo cada pessoa, Senhor, nas Tuas potentes mãos. Te peço, Pai, que o Senhor possa nos guardar, Senhor, nos livrar de todo mal, Pai, nesse momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo comece a tomar, Senhor, o ambiente desta casa. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós pedimos perdão, Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Pai querido. Por aquilo, Senhor, que prometemos, meu Pai, que não era o seu agrado, Senhor da glória. Que o Senhor dos céus possa nos perdoar. Nesse momento, Pai querido, nós queremos entregar a Ti, Senhor, as nossas petições. Queremos declarar ao Senhor, meu Pai, o quanto nós te amamos, Deus da glória. O quanto, meu Pai, nós confiamos em Ti. Enquanto, meu Pai, nós recebemos a Tua graça, a Tua misericórdia. Pai, nós estamos gratos, meu Pai, pelo dia de hoje, pelo levantar, Senhor, pelo respirar, Pai querido. Nós te agradecemos, Pai, por estar de pé, Senhor, com fôlego de vida, Senhor, com força, meu Pai, para caminhar. Ó Senhor da glória, nós te damos graça por isso, Deus Todo-Poderoso. Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo alimento necessário que o Senhor tem proporcionado, Pai, na mesa de cada pessoa. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Pai, que o Senhor nunca tenha deixado faltar nada, Senhor. Muitas vezes o Senhor, Pai, tem provido, Senhor, na nossa mesa, na nossa casa. O Senhor nunca tem deixado faltar, Senhor, o alimento dos nossos celeiros, Pai. Nós te agradecemos, Senhor da glória. Deus Todo-Poderoso, o Deus de infinito misericórdia, o Deus de poder, que manifesta os teus feitos em prol dos teus. Um Deus, Pai querido, que não mede esforços para abençoar o teu povo. Um Deus que tem colocado as tuas mãos nas pequenas causas, meu Pai, dos teus servos. Nós te agradecemos, meu Pai, pela tua presença no nosso meio. Nós te agradecemos, meu Pai, por os grandes livramentos, Pai. Muitos Deus nós nem temos visto, mas as tuas mãos têm operado. Pai, nós temos visto, meu Pai, as tuas mãos como nosso escudo. As tuas mãos como a nossa fortaleza. As tuas mãos como o nosso socorro, Pai. Nós te agradecemos por tudo isso, nós somos gratos. Que o nosso coração se encha de alegria na tua presença. Que nós possamos transportar, Senhor, da tua paz, do teu Espírito Santo. Nesse momento agora, Deus Todo-Poderoso, eu te peço, cada pessoa que já está presente aqui nesse lugar, que o Senhor possa começar a agir, meu Pai, através desse homem e desta mulher. Que o Senhor possa começar a tocar, Senhor, no nosso ser nesse momento. Que o Senhor possa moldar, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Que o Senhor possa, meu Pai, arrancar de nós, Pai, os carrapichos das nossas vestes. Aquelas pequenas sujeiras, Pai, que não tem agradado a Ti, Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor possa fazer uma mudança nesta noite no nosso ser. Nos muda por completo, Pai. Nos molda, meu Pai, a caráter, Senhor, da Tua vontade. Manifesta, Senhor, o Teu poder nesse lugar. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, cada pessoa que está presente aqui começa a ser alcançada pelo poder de Deus. Que as tuas mãos poderosas possam tocar nesse momento, meu Pai, aonde o seu filho, o seu servo, meu Pai, mais precisa. Pai, onde está a nossa maior dificuldade, Pai, que o Senhor possa agir nesse momento agora. Que as tuas mãos poderosas possam colocar, Pai, o dedo nas nossas feridas para nos curar por completo. Fecha, meu Pai, essa brecha, fecha, Senhor, essa ferida, meu Pai, essa cicatriz exposta, Deus. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, possa colocar as tuas mãos. Pai, unge-nos com óleo, Pai, como diz o salmista, o nosso cálice transbordará. Coloque em nós, meu Pai, o Teu Espírito Santo, Pai, para que nós possamos ser guiados constantemente pela Tua presença. Não a parte de nós, Pai querido, a Tua presença.
presença, como diz, Senhor querido, Senhor teu servo Moisés. Que a tua presença, Pai, nos acampe ao nosso derredor. Que a tua presença nunca venha nos faltar, Senhor. Que a nossa movimentação seja segundo as tuas mãos poderosas nos impulsionando. Nesse momento, Pai, olha para o nosso coração nesta noite. Um coração quebrantado, um coração arrependido. E acima de tudo, Pai, aberto para ouvir a sua voz. Um coração que está disposto, Pai, a obedecer. Um coração que está disposto a sacrificar a nossa própria vida, o nosso próprio eu, em prol de viver com Cristo. Senhor da glória, olha para o amor, Pai, que está no coração do teu servo nesta noite. E manifesta, Senhor, o teu poder. Pai, vai de encontro com cada pessoa que está em deslocamento para esse lugar. Essa pessoa, meu Pai, que ainda está no porvir, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro com eles agora. Guarda, dá escape, dá livramento, traz em segurança. Livra, meu Pai, do adversário. Livra do gigante, livra do mal que se levanta. É no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós queremos repreender, Pai, todo esse mal que tem se levantado contra os teus servos. Para impedir que eles cheguem à tua casa, para impedir, meu Pai, que eles venham, meu Pai, adentrar por essas portas. Nesse momento, Pai, nós te pedimos com cada irmão, Senhor, seja com eles nesse momento agora. Vai em cada lar, Pai querido. Vai em cada lugar, Senhor, independente, meu Pai, de onde ele esteja neste momento agora. Que ele seja alcançado pelo poder de Deus. Nesta noite, Senhor, que as tuas mãos poderosas possam ir lá e envolver esse irmão e esta irmã. Tira, meu Pai, esse coração duro, essa mente dura, Pai querido. E permita, meu Pai, ele se voltar para o Cristo novamente. Conduz ele, meu Pai, a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Traz ele, Pai, para a tua presença. Traz ela, Senhor. Vai de encontro, meu Pai, com os caídos. Vai de encontro, meu Pai, com os quebrados, com os necessitados, Pai querido. E coloca na tua presença. Ó Espírito Santo, vai de encontro. Faz um mover, Espírito Santo. Coloca o querer nesse coração. Vai quebrantando esse coração nesse momento, meu Pai. Vai de encontro, Deus Todo-Poderoso. Pai, nós te apresentando todos esse bairro das flores, meu Deus Todo-Poderoso e Pai. Que o Senhor possa alcançar pessoas nesta noite. Que através da nossa súplica, da nossa intercessão, o Senhor possa ir de encontro com Ele, Deus Todo-Poderoso, nesse momento agora. E que o Senhor possa manifestar, meu Pai, diante deles o teu querer. Que as tuas mãos poderosas, Pai, tome eles, Senhor, nesse momento agora. Faz ele entender, meu Pai, que ainda existe um Deus nos céus. Faz ele entender, meu Pai, que as tuas promessas, Pai querido, irão ser cumpridas. Nesse momento, meu Pai, os teus servos, Pai, que perderam a fé por algum motivo. Vai de encontro com ele nesse momento. Vai aumentando a fé desse homem e desta mulher. Que porventura estiver através da internet, Pai. Porventura alguma tristeza, Senhor. Algum mal entendido tem causado nele, meu Pai, uma falta de fé. Tem causado nele, meu Pai, uma mágoa, Senhor, pela igreja. Talvez, meu Pai, essa igreja tenha ferido esse homem, esta mulher, Pai querido. Eu te peço, Senhor, pelo amor do teu nome, vai de encontro com esses agora. Faz arder novamente no coração. Faz arder novamente, Espírito Santo. Tira essa mágoa, Espírito Santo. Tira esse mau entendimento. Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso. Toca nesse momento agora. Coloca fogo de Deus nesse coração. Aviva novamente essa mente. Coloca ânimo, meu Pai. É no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, usa este culto nesta noite, Senhor, para falar com cada um de nós. Que nós possamos ser tocados nesse momento agora. Que este culto, meu Pai, possa ser instrumentação das tuas mãos, meu Pai, para que o Senhor possa falar conosco. Para que o Senhor possa manifestar o teu poder. Deus Todo-Poderoso, nós te damos graça, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus.
na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filhos meus, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é surpreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitariam muito mais ao Pai espiritual para que vivemos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Por isso, levantem as mãos cansados e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Esse texto, amados, ele é bem enfático e ele é muito claro em falar sobre ser disciplinado. A disciplina que está narrando aqui é a disciplina que vem do nosso Deus, do nosso Senhor. A palavra de Deus, e Deus ele fala que após a transformação, nós deixamos de ser servos, passamos a ser filhos de Deus. E a palavra ela afirma que Deus corrige todo aquele a quem Ele ama. Não há uma pessoa que é filho de Deus que não seja corrigida constantemente. Porque Deus quer que nós chegamos à medida conforme a sua vontade. Paulo ele vai dizer que nós temos que buscar constantemente nos melhorar à medida de ser varão perfeito, à medida de Cristo. Todos nós sabemos que é impossível se igualar a Cristo. É impossível ser como Cristo, é impossível ser santo como Cristo foi. Mas Paulo ele nos orienta a sempre buscarmos ser o melhor, para que nós se parecemos da melhor forma com Cristo. Então todas as vezes que Deus olha para nós e a nossa semelhança não tem nenhum resquício de Cristo, Deus há de nos disciplinar. Deus há de nos exortar. Porque assim como Ele olha para Cristo, Ele quer olhar para nós e ver Cristo em nós. Ele quer olhar para nós. A palavra cristão significa pequeno Cristo, similar a Cristo, procurando ser semelhante. Então quando Deus olha para nós, Ele quer um mínimo esforço para que tenha no seu coração, eu tenho que ser semelhante. Por mais que nós sabemos que nós não conseguiremos ser, mas nós temos que ser o mais próximo, o mais parecido. Então, para que nós chegamos à medida conforme Deus quer, Deus usa uma palavra chamada disciplina. Deus usa uma palavra chamada exortação. Pastor, qual é a forma de Deus exortar?
Qual é a forma de Deus disciplinar? Deus não tem uma única forma de operar. Ele age de diversas maneiras para cada pessoa. A Deus, uma pessoa, ele disciplina e ele exorta de uma forma, e ele repreende de uma forma. A outra, ele repreende de outra forma, porque Deus sabe a medida em que usar para cada pessoa. A disciplina de Deus, ela não é aquela disciplina que se torna um fardo. A exortação de Deus não é aquela exortação para gerar mágoa no nosso coração. A palavra mesmo diz que toda disciplina, a primeiro modo, à primeira vista, ela é de tristeza. Porque nós, como seres humanos, nós não gostamos de ser repreendidos. Nós não gostamos de ser disciplinados. Mas Deus, mesmo assim, Ele nos exorta. Deus, mesmo assim, Ele nos disciplina. Porque Ele quer ver o nosso bem. O texto ele vai citar que nós somos filhos de pais. E os pais, ele corrige aos seus filhos porque ele ama os seus filhos, segundo o seu próprio entendimento e segundo a sua própria vontade. Mas Deus, ele nos exorta em amor de nós mesmos para que ele veja em nós o seu bem. Deus, ele vai exortar a todos. E quando a exortação de Deus vier, amado, a primeiro ponto nós podemos se entristecer, sim. Mas nós não podemos questionar. Nós podemos nos entristecer com uma exortação, sim, a primeiro ponto, sim. Porque quem não se entristece quando erra? Quem não se entristece quando peca? Quem não se entristece quando comete algo errado? Todos nós. Porque todos nós queremos ser acertantes na fé. Todos nós queremos dar os nossos passos convictos que são passos corretos. Mas às vezes a nossa mente ela pode nos enganar. Os passos que nós estamos dando podem parecer certos, mas estão errados. Aí quando vem a repreensão do Senhor, nós nos entristecemos. Primeiro, porque nós gostaríamos de estar certo diante de Deus. Segundo, porque é uma repreensão. A palavra diz que o primeiro ponto é de tristeza, mas é a exortação, a disciplina que gera a longo prazo fruto. Porque quando nós erramos, Deus nos disciplina. A partir da disciplina que Deus espera de nós que nós não venhamos a cometer mais. Então gerou fruto. Porque se eu cometo um erro e Deus ele não me repreende, eu vou continuar cometendo o mesmo erro. Mas quando Deus ele te repreende, você para com aquilo que estava fazendo de errado e ali gerou o quê? Gerou fruto. Gerou o quê? Edificação. A exortação de Deus ela é para a edificação dos teus filhos, porque Ele quer o bem. Às vezes, o que Deus vai falar, nós podemos não concordar. Às vezes, o que Deus vai dizer, nós podemos não gostar. Mas nós temos que entender que se Deus está dizendo dessa forma, é a melhor forma que é para nós. Porque Deus ele conhece a quem Ele ama. Deus ele conhece os teus filhos. Deus ele sabe aonde cada um vai estar daqui a 2 horas. Deus ele sabe aonde nós vamos estar após o culto amanhã. Então Ele sabe. Quando Deus diz para você não trilhar alguns caminhos, é porque Ele sabe que aqueles caminhos há espinhos, há pedregulhos. Mas pastor, eu estou passando por um caminho que eu estou enfrentando diversos obstáculos. É porque Deus quer fortalecer a sua fé. Pastor, eu estou passando na prova. Será que Deus não está vendo isso? Deus está vendo e está perfeito, amado. Você está exatamente aonde Deus quer que você esteja, ou não. Porque, eu vou explicar. Às vezes nós passamos por provas que Deus permite nós passarmos para a edificação do nosso próprio entendimento. Mas existem aquelas provas que nós entramos no deserto, não foi Deus que nos colocou. Somos nós que olhamos para o deserto e dizemos que o deserto é bom e a gente entra nessa prova, a gente entra nesse deserto. E quando chega no deserto, no meio da tempestade, no meio do caos, a gente tem costume de dizer, Senhor, porque o Senhor está fazendo isso comigo e não é Deus. Outro costume que nós temos, atribuir essas coisas a Satanás. É Satanás que está me tentando. É Satanás que está me esbofeteando.
É Satanás que lançou esse mal contra mim, não, amado. Foi você que escolheu. Foi você que entrou. Foi você que foi com os teus próprios passos e caminhou em direção. Tem muitas coisas que o cristão atribui a Satanás. Se tivesse mesmo um tribunal para julgar essa causa, Satanás seria inocente. Porque nós mesmos estamos procurando o mal para a nossa vida. Nós mesmos, quando Deus fala, meu filho, segue por essa direção, e nós decidimos seguir por outra, nós estamos assumindo isso. Quando Deus fala uma coisa e você segue totalmente diferente, amado, não foi dar errado, não foi Satanás que fez, não. Você assumiu o risco da desobediência a Deus. E todos aqueles que desobedecem a Deus, Deus disciplina, Deus exorta. E nós sempre queremos questionar. Algo que eu disse essa semana, não aqui, mas foi necessário, foi que a maioria das vezes que nós questionamos a Deus foi porque nós nos acostumamos demais com Deus. O que isso significa, pastor? Nós nos acostumamos demais com o Satanás. Nós tratamos a Deus como fosse nosso irmão. Nós perdemos a reverência. Nós esquecemos da posição de Deus e da nossa posição. Na cabeça do ser humano, ele pensa que Deus, aqui está ele e Deus está do lado. Não, amados, Deus está infinitamente elevado acima de nós. Aí nós nos sentimos grandes demais para questionar a Deus. Como se estivesse questionando a um irmão. Como se estivesse questionando a um amigo. Por que não fez dessa forma? Por que não fez o que eu pedi? Por que o Senhor não fez conforme eu havia ordenado? Com coisa que Deus obedece ordens de alguém. Isso, amado, é se esquecer de quem Deus é. Porque se eu sei que Ele é um Deus elevadíssimo acima de mim e a tua vontade é soberana sobre a minha vida, eu jamais vou me referir a Ele como se ele tivesse referido a um amigo. Deus, Ele pode ser seu amigo, Ele pode, Ele mesmo diz isso, que Ele é pai, Ele é amigo, Ele cuida, mas o nosso tratamento para com Ele não é como um amigo. O nosso tratamento para com Deus não é como um irmão. Eu não posso cumprimentar a Deus como estou cumprimentando alguém que está do meu lado, não, tem que haver uma reverência. Isso é uma coisa que eu vejo nitidamente que estão se perdendo em nós. Muitos falam que é a falta de temor, não, é esquecimento de quem Deus é. Porque se de fato eu saber quem é Deus, ali vem o temor. Porque não tem como eu ter temor a Deus primeiro sem saber quem Ele é. É por isso que nós vemos muitas coisas acontecendo nesse mundo e a gente pensa, mas aquele homem, aquela mulher tinha uma tamanha intimidade com Deus, como isso foi acontecer? Porque se esqueceu da posição e começa a questionar a Deus, começa a colocar a vontade de Deus sobre a mesa, e a vontade de Deus não se coloca sobre a mesa. O que significa, pastor? É eu se questionar se aquilo que Deus está fazendo é realmente o correto. É eu questionar que Deus me mandando para o deserto é realmente justo. O cristão, ele sempre faz isso. Senhor, eu sou fiel. Senhor, eu sou dizimista. Eu ando, Senhor, eu cumpro os 10 mandamentos da tua palavra. O que está me faltando, Senhor, para o Senhor me permitir entrar no vale? Para o Senhor me permitir entrar no deserto? O ser humano, ele é mestre, o cristão é mestre em fazer essas coisas. Questionar a Deus em prol das suas obras. Por que Deus está permitindo algo ruim se Ele é santo diante de Deus? Se Deus está permitindo algo que é ruim aos nossos olhos, sendo que Ele faz tudo conforme certinho, conforme a Bíblia, a palavra está dizendo. A Deus não se questiona. É duro falar isso, é. Mas isso somos nós. Não é porque nós estamos no altar que nós somos melhores do que vocês, não, jamais. Pelo contrário, nós somos mais errantes ainda. Porque os conhecedores da palavra, doutores da lei, o rigor é muito maior, porque conhece mais a fundo.
e se descumpre, está pecando. Então, a nossa repreensão, ela é muito maior do que a repreensão a vocês. Imagina Deus, você chegando lá naquele dia e o Senhor te deu uma repreensão, uma exortação. Agora imagina um pastor, um presbítero, um evangelista, chegando lá, qual seja a repreensão que Deus vai dar para ele. Imagina um líder, um pastor chegando lá e Deus repreendendo ele aonde estão as ovelhas. Como a palavra dos 10 talentos, aonde está o talento que eu te dei? Quem que você acha que vai ter a maior repreensão? Quem vive no altar? Ou quem está no meio do povo? Lógico que quem está no altar, mano. Todos nós recebemos a repreensão, mas o rigor maior é no altar. Porque aqui temos que ser mais exemplos ainda. Todo cristão ele tem que ter uma vida exemplar diante de Deus. Mas o ministro ele tem que ser mais ainda. O altar ele tem que ser mais ainda. Às vezes, o membro, ele diz ser cobrado demais, mas experimenta estar no altar para ver que a cobrança é maior. E não é só cobrança do homem, não. É cobrança de Deus. O membro, ele pode passar 5, 10 dias, se for da vontade dele, sem ler a palavra. Agora, seja ministro e passa 2 dias sem ler. Passa 2 dias sem orar. Para ver se o Espírito Santo não vai logo e dar uma chuvetada nas suas costas. Para ver se o Espírito Santo não corta você todo por dentro. Porque nós temos que ser exemplares. Porque nós temos que nos assemelhar à medida mais próxima. Porque além de nós sermos pastores da nossa própria vida, nós temos que pastorear outras pessoas. Além de nós buscarmos proteção espiritualmente para a nossa vida, nós buscamos para outras pessoas. Além de nós estarmos aqui por nós estamos por você. Nós estamos por outros. Assim também tem pessoas no nosso meio que buscam por outros, que buscam pelos seus familiares, que conseguem enxergar no caído e pedir a Deus por ele, suplicar a Deus por ele. Nós teremos que ser exemplo. Então não se entristeça, mas não. Você pode até chorar, mas não questione a orientação de Deus. Não questione as palavras duras do Senhor. Deus tem diversas formas. Deus pode falar contigo no particular. Deus pode usar uma palavra no introdutório, até mesmo no louvor Deus exorta. A palavra é isso. É exortação para a edificação do povo. Quero encerrar com isso. Deixa eu ver, moça. Pessoal, os irmãos falar do Senhor. Amém. Vou convidar a irmã Estela para falar comigo. Tu conhece meu interior e também vê toda minha dor. Tô ansioso, Deus, meu coração está acelerado e quase todo dia ele fica angustiado. Me socorre, Deus, Deus. Tu disse que na minha vida ia cumprir. Eu não consigo nem me levantar daqui ao meu Senhor. Deus, tu disse que do outro lado eu ia cantar, mas com essa dor eu não consigo nem me movimentar.
socorre, Deus. Eu estou apavorado. Eu estou desesperado e vim aqui pra gente conversar. Hoje eu vim aqui pra dizer pra ti: vem me ajudar, o chão vem me tirar. Eu estou desacreditado, eu estou desesperado, só sinto vontade de morrer. Vem me socorrer. E hoje eu vim aqui pra dizer toda a verdade. Teu coração não tem mais fé, eu não consigo nem ficar de pé. Eu te magoei, até te entristeci, mas mesmo desse jeito eu me rendo. E hoje eu vim aqui pra dizer o que eu estou sentindo. A minha mente está se dividindo, meu coração está partindo. Estende a tua mão enquanto estiver em adoração, pois só te adorando é que eu me sinto feliz. Filho meu, porque teu coração está batendo forte assim? Ainda tá dizendo que não vai conseguir. Eu sou teu amigo, filho meu. De todas as promessas que eu fiz pra ti, todas elas no meu tempo irão se cumprir. Eu sou teu amigo, filho meu. Tu lembra quando eu disse para Abraão: eu vou fazer de ti uma grande nação? Porventura eu não cumpri, filho meu. Tu lembra quando eu disse para José: eu vou te exaltar por causa da tua fé, governador? Porventura eu não cumpri. Tem que me adorar, meu filho. Em vez de reclamar, tem que adorar, meu filho. Em vez de murmurar, tem que adorar, meu filho. Pra minha mão se movimentar, tu tem que parar. Parar de reclamar e tem que me adorar em qualquer situação. Na fornalha eu te coloquei, foi para te provar. Não adianta se espernear, isso comigo não vai funcionar. O mundo não gira em volta de ti, tu tem que respeitar a mim. Foi eu quem te criei, lá na cruz do Calvário, as tuas feridas eu curei. Eu vou te lapidar, até tudo pronto ficar, pra quando eu te exaltar, o teu nariz não se esquecer e querer empinar. Se tu ficar reclamar, dessa prova não vou te tirar. Só vai ficar rodando no deserto reclamando.
na luta eu adoro, estou no vale eu adoro, estou na fartura eu adoro, na bonança, na falta, em tudo nós temos que adorar. O irmão Roberto, a sua oportunidade, logo após o irmão Júlio também estará com você. Mais uma vez, Amém. não há momento melhor de estar na casa do Senhor, porque Ele nos abençoa, né? Nos trata, nos faz forte. Eu vou ler aqui, por emoção. 3. Vós servos, obedecei o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazeis todo o coração, como o Senhor, e não aos homens. Sabendo que recebeis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, Senhor, serviu. Mas a quem fizer agravo, receberá agravo. Quem fizer, pois não há acepção, é só essa palavra. Palavra de se obedecer a Deus, esforçar, mas só Cristo, né? Guardar não só amor de Cristo, certo? Que nós não temos uma e aquele que está lá fora, que possa que nosso abraço, possa buscar ele, volta, né? E aqueles que ainda não acharam o caminho, que a gente possa ter força para possa trazer ele para esse caminho, que é a forma estreita, que é muito caminho vai levar todos nós ao Deus. Eu agradeço a atenção nossa. Irmão Júlio, oportunidade.
Está em tempo de repreensão, amado. E quando chegar o tempo em que o nosso irmão Júlio acabou de ver aqui, o tempo do juízo final, dos acontecimentos finais, ali diante do Senhor Deus, ele não vai repreender mais o mundo. Ali ele vai julgar e aplicar a sentença. O tempo da repreensão é quando ainda há tempo de mudança. Então Deus nos repreende para que nós venhamos a mudar a direção que nós estamos trilhando. Mas quando estamos diante de Deus em seu julgamento, ali ele não nos repreenderá. Ele irá julgar. Dependendo do seu julgamento, ele aplicará a sua sentença segundo a sua justiça. E ali já não tem mais jeito. Ali é a pessoa e o Senhor. E se Deus te encontrar na situação de ímpio, ele aplicará a sentença e ele diz que os lançará no fogo. Então, se Deus está repreendendo hoje, amados, é porque ele é misericordioso. Não porque ele quer o nosso mal. A repreensão de Deus é misericórdia. Porque se Deus não te repreender hoje e deixar para falar contigo lá no final, aí já vai ser tarde. Já não vai ser repreensão, será julgamento. Vamos ouvir, irmão Jefferson. Amém.
reclamar dessa agonia, que não sabes mais o que fazer, que já teve vontade de morrer, pra ver se elimina de uma vez toda essa dor. Eu já te disse como é que vencerás todo esse deserto. Não é desistindo nem parando no caminho, não é retrocesso. Pois o meu futuro pra você, você nem imagina o que vai ser. Eu te garanto que o que eu vou fazer é te espantar. E se você esqueceu do que te falei, da estratégia que te passei, abre bem os teus ouvidos, pois novamente eu vou te falar. Canta que eu cuido da tua casa, canta que eu cuido da tua vida, canta que eu cuido do teu lar e protejo os seus. Canta que eu salvo teu marido, canta que eu te livro do perigo, canta pois o teu amor eu tenho recebido. Vai cantando, vai louvando do meu nome, vai falando, vai dizendo que eu sou grande, mesmo que esteja passando pelo vale da morte, mas não temas, pois contigo eu sou. Me adora, me dá glória, me exalta, glorifica, exaltece o meu nome, faça a obra e não desista, e deixa que do resto eu tomo conta de tua vida. Ninguém te toca, ninguém te fere, nem te oprime, nem com você mexe. Você tem dono, não é sozinho. Venha vir como proteção por esse caminho. És meu ungido, meu escolhido, não tem porquê. Eu já falei, de novo eu vou falar, que por você eu posso até o sol parar. Já escrevi o teu final, tua trajetória sou eu que estou escrevendo. Te alegra, pois o fim da tua história termina vencendo. Canta que eu cuido da tua casa, canta que eu cuido da tua vida, canta que eu cuido do teu lar e protejo os teus. Canta que eu salvo teu marido, canta que eu te livro do perigo, canta pois o teu amor eu tenho recebido. Vai cantando, vai louvando o meu nome, vai falando, vai dizendo que eu sou grande, mesmo que esteja passando pelo vale da morte, mas não tema, pois contigo eu sou. Me adora, me dá glória, me exalta, glorifica, enaltece o meu nome, faz a obra e não desista, e deixa que do resto eu tomo conta de sua vida. Ninguém te toca, ninguém te fere, nem te oprime, nem com você mexe. Você tem dono, não é sozinho. Eita-me como proteção por esse caminho. Eita ungido, meu escolhido, não tem por que se preocupar, ficar aflito. Eu já falei, de novo eu vou falar, que por você eu passo até o sol parar. Já escrevi o teu final, tua trajetória sou o que estou escrevendo. Te alegra quando o fim da tua história termina vencendo. Deus seja toda a honra e toda a glória. Nos dê mais tempo de oportunidade. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes
desfazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que eu ver sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que eu ver sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Agradecer a minha oportunidade por Deus. Como está passando agora a palavra, Senhor nosso Deus, te damos graça, Pai querido, por estarmos presentes nessa noite, Senhor. Ter chegado, meu Pai, nesse momento da tua palavra, Senhor, aonde o Senhor continua falando conosco. Pai, a mensagem, Senhor, já está com o teu servo, Senhor, que o Senhor continua abençoando a sua vida, a sua casa, a sua filha. Pai, que o Senhor possa ungir, meu Pai, os nossos ouvidos, meu Pai, a fim de receber, meu Pai, a tua mensagem da melhor forma. Que o nosso entendimento consegue, meu Pai, captar, Senhor, os principais momentos na qual o Senhor quer falar no nosso coração. Unge, meu Pai, os nossos ouvidos, meu Pai, que nada venha tirar a nossa atenção. Que nós possamos fitar os nossos olhos e ouvir, meu Pai, a tua palavra, a sua voz, em nome de Jesus. Amém.
pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causou? Então, mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte: perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos de Deus, do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus servos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Amém? Irmãos, todos nós conhecemos a história de José. Mas, nessa passagem que peguei, o Espírito Santo me levou, logo lá no versículo 50, o último versículo, o último capítulo de Gênesis, normalmente as pessoas pegam o capítulo 45, 46 para falar de José, mas eu peguei essa parte da Bíblia, esse texto em específico, por algumas razões. Mas a gente vai fazer o início da vida de José, porque precisa ver algumas coisas. José, quando nasceu, ele era o mais caçula. E ele tinha a preferência dos seus pais, Jacó. Isso causava muita inveja em relação aos outros irmãos. A ponto que Jacó preparou um poncho para ele, uma jacona, a um outro texto com uma capa, e lhe deu como sinal de autoridade, como sinal de que aquele era o filho de Jacó mais novo. Agora, vamos traçar um paralelo. Quantas das vezes nós hoje, cristãos, imitadores de Cristo, nós passamos na rua e as pessoas nos veem e pensam que nós somos, perdão da palavra, super-heróis. Não, ele é de Deus, ele pode tudo, Deus está com ele. Mas poucos conhecem o que nós passamos no nosso interior. Poucos conhecem o que nós sofremos. Poucos conhecem, pastor Caetano, o que nós renunciamos para fazer. José foi dado a ele uma tarefa, que ele fosse e vigiasse e tomasse conta dos outros irmãos. Você que é irmão mais novo, o irmão mais velho iria gostar que você estivesse tomando conta dele, por exemplo? Como pode esse pequeno que tomar conta de mim? Ele não tem a experiência, ele não tem a vivência, ele não sabe nem o que eu estou fazendo. Como ele pode tomar conta de mim? Jacó foi usado. Mas quem estava ali, quem deu a ordem, foi o próprio Deus. Mas José tomasse conta de tudo. Rogério, por quê? Porque nós conhecemos a história. E lá na frente a gente vai ver da outra história. José tomava conta. José falava com seu pai a respeito dos seus irmãos. E claro, isso trazia infortúnios, isso trazia momentos que os irmãos queriam que José não estivesse ali. A tal ponto que planejaram fazer o quê? Vamos matá-lo, vamos tirar. Porque esse novato, esse novo, esse jovem, essa pessoa que não tem experiência, é o preferido do nosso pai, não faz nada e nós devemos a ele satisfação. Só
que Deus tinha um plano com José. E quando Deus tem um plano com alguém, o mundo pode se levantar, mas o plano de Deus vai continuar. Quando eles pegaram José com a intenção de matá-lo, pastor, daí que veio o temor de Deus, né? Porque o filho mais velho, se meu pai é memória ruim, ele falou assim, não vamos matar. Vamos fazer qualquer coisa. Vamos vendê-los, vamos fazer, mas não vamos matá-los. Jogaram ele no poço. Imagina você dentro do poço, lugar fechado, no quarto, sozinho. Qual seria a sua primeira atitude? Chegou, tá? Falar, não faço isso, eu creio que fizemos. Ele era um temente, ele adorava a Deus. Os filhos pegaram ele e venderam como escravo. E cometeram mais um pecado. Tiram a Jacó. Como assim, Rogério? Eles pegaram a túnica dele, mancharam de sangue e entregaram a Jacó, dizendo que um animal tinha o devorado. Mas José tinha sido vendido como escravo. E nisso ele foi ao Egito. Chegando ao Egito, ele foi comprado por um grande homem do Egito, que era Potifar. Potifar viu aquele jovem, formoso, colocou na sua casa, pressentiu e viu que ele tinha habilidades, ele tinha dons. Não estou falando dos sonhos ainda. Ele tinha dons. E colocou ele para administrar a sua casa. E José administrou com maestria, com zelo, com determinação, com fidalguia, com tudo aquilo que uma pessoa que serve tem que ter. Mas o inimigo, o diabo, queria ter José na casa. Eu falei assim, ele dá muito cômodo para ele. Estava cômodo para ele quando ele estava lá, quando ele ainda estava com Jacó, e tomava conta de todos. Não tem nada para atrapalhar ele. Vamos botar alguma coisa para atrapalhar ele. A mulher. O texto em algumas bíblias falam que naquela época os escravos egípcios praticamente andavam só com túnicas, pequenas vestes. E José era um homem formoso, jovem. E a mulher de Potifar sentiu desejos carnais com ele. E o que José fez? José desistiu. José, não vou pecar contra o meu Senhor e o meu Deus. E a mulher desistiu. E o que ele fez? Ele fugiu. O pastor Caio falou isso aqui no último. José não teve vergonha de fugir perante a tentação. José não teve vergonha de fugir perante a fraqueza que ele poderia estar sentindo contra o pecado que estava sendo imposto a ele. Ele não teve esse medo. E aqui eu vou abrir um grande parênteses. Você imaginou, pastor, se o Espírito de José estivesse na porta? Quando a tentação veio? Adão sucumbiu. Interessante. Qual o estudo é correto? José não sucumbiu à tentação. Ele fugiu. Se Adão tivesse fugido de Eva naquele momento, pastor, a história seria muito. Mas José fugiu. Só que a mulher tinha poder. A mulher tinha influência. A mulher tinha poder sobre seu marido Potifar, e encheu a cabeça de Potifar. Nós sabemos que isso é mentira. Vamos abrir mais um parênteses aqui. Quantas das vezes algum de nós é injustiçado? Quantas das vezes algum de nós, pessoas falam mentira sobre nós?
Quantas das vezes a gente está perante o pecado, perante a tentação, e ao invés de fugirmos dela, queremos enfrentá-la. Quantas das vezes nós achamos que somos parecidos, podemos enfrentar essa situação. Eu posso resolver isso. Deus está comigo, então eu posso resolver isso. Deus está conosco. Mas o pastor já levou aqui hoje. Há lutas que Deus nos coloca e há lutas que nós queremos entrar. José não teve a menor vergonha de fugir. Por quê? Porque ele tinha consciência que aquela luta não era para ele. Ele foi preso. E a Bíblia fala que ele ficou preso 2 anos. E com ele teve 2 pessoas que trabalhavam para Faraó. E ambos tiveram sonhos. E eles comentaram os sonhos com José. E José deu a interpretação do sonho. Nós sabemos na história de José que desde o início ele tinha sonhos. E ele aprendeu que revelar sonhos, pastor, poderia ser uma bênção para quem estava escutando, mas poderia trazer alguma revés para ele. Por que, Rogério? Porque os irmãos dele jogaram ele no poço, depois no veneno para o escravo, pela interpretação do sonho. José mostrava que ele era o centro da família e todos os outros irmãos estavam ao redor. Na nossa vida de hoje, se você tem uma pessoa próxima a você, que tem uma condição melhor, que tem um intelecto superior, que tem algo que Deus proveu essa pessoa acima de você, você vai chegar nessa pessoa com carinho, com amor, com reverência, ou você vai chegar com Deus usa cada um de uma forma. Deus coloca em cada um um dom. O Espírito Santo está aqui conosco, dando dons a cada um. Isso não quer dizer que o meu dom é maior ou menor, é um dom. Mas há pessoas que veem isso como algo, como Simão, viu, pastor? Puxa, eu quero isso para mim. Para quê? Para fazer aula de... Não. Voltamos para José. José, então, preso, interpretou os 2 sonhos. O padeiro e esses 2 foram levados a Faraó. E os sonhos deles se cumpriram fielmente. Um foi trabalhar para Faraó e outro foi morto, porque não agradou Faraó. E aquele que teve a sua vida poupada e começou a trabalhar com o Faraó, se esqueceu que José tinha lhe pedido: fale de mim. Fale de mim. E aqui cabe outro ponto que nós temos que ter muita, mas muita atenção. E a gente fala disso aqui sempre, então, gratidão. Você é grato a Deus todo dia que está te esperando. Você é grato a Deus porque tem um alimento. Você é grato porque você tem uma casa. Rogério, mas isso é o básico. É o básico para você que tem. E para quem não tem? Quem não tem o que comer, quem não tem o que vestir, quem não tem onde morar, que vive na rua. E você chega perto de uma pessoa dessa e essa pessoa chega, graças a Deus, você vai dizer, como essa pessoa sem nada pode dar graças a Deus? Aqui na beleza. Eu não preciso ter nada para crer. Eu nasci muito. Para que eu fico Para que eu fico preocupando com comer, beber, vestir, pagar? Se o meu dinheiro vai dar para as minhas contas, se o dinheiro não vai dar. O que basta é que amanhã eu acorde, respire e dê graças a Deus. Por quê? Porque se Deus cuida de tudo, cuida das flores, cuida das árvores, cuida dos animais, por que não vai cuidar da principal criação dele, que são as contas?
E nós nos podemos dizer que nós somos filhos de Deus. Eu faço a conclusão que o Pedro Padilha, quando ele chegou para Faraó e disse: há entre os presos interpretação. Por que disso, José? Porque Faraó tinha sonhos e aqueles sonhos estavam deixando muito ansioso, estavam deixando muito preocupado, estavam deixando ele sem entender o que aqueles deuses do Egito queriam falar com ele, e ele se colocando, pegando os seus profetas, pegando os seus sacerdotes, e ninguém interpretava. Então o Faraó chega e fala: traga esse hebreu à minha presença. E Faraó conta os sonhos com José. E através, isso é muito importante, através de Deus, José interpreta. Por que através de Deus? Porque hoje a gente tem em muitos ministérios, no nosso meio evangélico, pessoas que falam assim: eu interpretei o sonho, a profecia que Deus me deu. Calma aí. Você interpreta porque Deus te deu a profecia. Você tem uma profecia e o Espírito Santo está ali te ministrando aquela profecia. E a palavra também é clara, quando a profecia vem, as pessoas ficam quietas para que ela se cumpra. Porque tem muitas profecias. Mas vamos voltar para José. Então José veio até Faraó e interpretou o sonho. E os sonhos todos sabem. Das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, das 7 espigas de milho, os recheados, das outras secas. E José deu a interpretação perfeita do sonho. Aí Deus, mais uma vez, tocou no coração de Faraó. Quem melhor para administrar o Egito e você? Que sabedoria que eu estou vendo, né? Que Deus maravilhoso é esse que deu esse entendimento a esses jovens? Com um sonho que vários já tentaram interpretar e não conseguiram. Eu tenho que colocá-lo como administrador do Egito. Não, é como se fosse alguém hoje colocado como o administrador dos Estados Unidos. O Egito naquela época era a potência dos Estados Unidos. E José foi administrar o Egito. Administrou com sabedoria, administrou com parcimônia, administrou como aquilo fosse dele. E não faltou cumprir. Aí chega a parte que a gente viu um pouquinho depois. Porque os irmãos José, Jacó e toda a família estavam passando por fome na terra. E ficaram sabendo que no Egito havia fartura. Irmão, se hoje onde nós estamos está faltando, você que mas por que, Rogério? Se nós estamos aqui trabalhando e a gente não consegue prosperar, porque Deus ainda vai colocar uma pessoa na nossa vida para desenvolver a parte. Pode ser você mesmo, pode ser alguém de fora, ou pode ser o próprio Deus que vai vir. Mas fez com que a família toda de José, Jacó e seus filhos viajassem, primeiramente seus filhos, até o Egito para buscar comida. O senhor olha para o seu armário hoje, o senhor olha para a sua dispensa, você imagina assim: se eu concluir amanhã, assim está a situação. Sem nada. E eles foram até o Egito, que era um povo soberbo, era um povo escravizado, para pedir foram eles, e ao chegarem lá, depararam-se
José os reconheceu. Se você fosse José, você os abraçaria? Você os perdoaria? Você iria acolhê-lo? Irmãos seus de sangue, que lhe jogaram no poço, que lhe tiraram da família, que lhe tiraram do seu futuro, que lhe tiraram da presença dos seus pais, te colocaram num país estranho como escravo. Aqui tem algumas situações que eu coloquei, até aqui no esboço que eu ainda não vi, graças a Deus. Mas tem uma coisa que a gente sempre fala, pastor, uma hora dessa a gente for pra cá. Irai. Juseiro! José teve raiva, José teve vontade de fazer isso. Tem um outro detalhe aqui que eu anotei também, que é muito importante para a gente ver como o pecado bate a nossa porta a cada dia. E se nós não estivermos prontos, preparados, atentos, essa palavra vigiar e orar, nós caímos. Que pecado é esse? Em Jonas, quando os irmãos dele chegaram até ele e ele se revelou, ele mentiu a sua identidade. Rogério, mas é um pecado que é um pecado. Nós aqui não ensinamos que pecado pequeno, pecado e ele. Mas o que aconteceu? E isso também nós ensinamos, ele se arrependeu. Tanto que depois, quando os irmãos dele voltaram, ele se revelou. E teve um outro pecado também. Ele quis impor o sofrimento aos irmãos. Como assim, Rogério? Benjamim, que era o mais novo na época, foi junto. O que ele fez? Vão você e deixa o povo. Fizeram com ele, ele implicou com ele. Claro, deixou os irmãos dele sentirem aquela dor de perda. Perda que eles não sentiram quando colocaram José dentro do poço e o venderam como escravo. Mas José, homem, ele teve falha. Mas como um homem também temente a Deus, ele se corrigiu. A palavra do Júlio para Apocalipse. O pastor falou sobre ela. Se arrependa. José recebeu toda a sua família, abrigou a todos. Jacó veio com toda a sua esturragem, com todas as pessoas, com todos os seus servos, com os animais que lhe estavam, e foi morar com eles. Tem um detalhe muito interessante aqui. José foi administrador do Egito. Pastor Carinho, eu sou como Carinho agora administrando. Alguém que transformou uma pessoa que não gosta da parte? Já imaginou que um estranho, estou usando a situação aqui bem estranha, veio uma pessoa de fora, veio um estrangeiro, chega a nós, no ministério, é uma bênção, a gente percebe que é uma bênção, nós vamos recebê-lo bem, nós vamos recebê-lo sem nenhum preconceito, sem nenhum distanciamento. Vocês acham que nós vamos fazer isso? José é um estranho. José é um estrangeiro. E Faraó não teve receio de abrir as portas da administração geral do Egito. Olha só. Por quê? Porque ele era positivo. Ele era capaz. E quem capacitou ele? A trajetória de José mostra tudo o que aconteceu na vida dele. E ele administrou o Egito com muita perfeição.
Quando nós chegamos aqui, nessa situação, no capítulo 50, versículo 22, Jacó falece. E qual é o medo dos irmãos? Quem era nosso esteio? Quem é que segurava a barra? Nossa, o José morreu. O que eu devo fazer? Não, vamos lá. Vamos ajoelhar, vamos implorar, vamos pedir misericórdia. Mas aqui tem dois detalhes que a gente tem que prestar muita atenção. Quando eles foram até José, todos eles sabiam que erraram, que pecaram, que cometeram mal. A pergunta que eu faço é, certo? E eles foram com esse temor a José. Pastor, a gente fala alguma coisa na vida da gente, e a gente, quando lê um texto desse, a gente tem uma reflexão. Tudo que o nosso coração tem, a nossa boca expressa. Então, naquele momento, eles manifestaram o quê? Temor. Medo. Foram até José. E como José os recebeu? A primeira coisa é: não tem medo. José, por que ele falou isso? Porque José era um homem de Deus. José era um homem temente a Deus. José sabia os preceitos de Deus, os regulamentos, os estatutos que Deus queria. José tinha Deus no seu coração o tempo inteiro. E quando os irmãos deles vieram até José, José falou: não tenham medo, eu vou sustentá-los, vocês e toda a sua família. Ele falou isso de uma forma amável. O que José mostrou ali? Algo que a gente tem que aprender. Você se lembra quando José veio? Se você fosse José, você perdoa os irmãos? Ele não simplesmente falou da boca para fora, ele agiu. Então, a história de José é riquíssima. Ela é cheia de nuances que a gente pode ter inúmeras pregações para fazer. Mas é um exemplo de vida para nós. Exemplo em que, Rogério? Fé. Determinação. Em seguir as regras de Deus em qualquer momento, em qualquer situação, seja boa, seja ruim, já foi pregado aqui hoje. Ele seguia os estatutos de Deus. Era muito fácil se corromper com a mulher de Potifar. Era muito fácil se acomodar na prisão que ele tinha benéfica. Ele, se quisesse, ele podia puxar muito tempo, puxar o saco dos irmãos e nada disso teria acontecido. Mas ele foi fiel. Ele foi íntegro e ele foi justo. Agora, gente, é uma história belíssima, mas sabe qual é a vantagem que nós hoje temos em relação a isso? Primeiro, que nós conhecemos a história, nós estudamos a história, mas tem uma segunda história que nós temos de José. Nós conhecemos, nós através da palavra podemos entender o que Jesus disse na nação. José não teve essa beleza. Ele tinha contato com Deus sim, mas não tinha escritores. Muito bom a palavra de Jacó, que poderia falar com ele, mas hoje nós temos a Bíblia, nós temos a palavra do Senhor, que nos ensina a seguir o presente de José, entre outros. Pegamos a história de José e colocamos nas nossas vidas. Por quê, Rogério? Muitas das vezes nós vamos passar por situações difíceis. José passou por honra, dificuldade, temor a Deus, com responsabilidade. O pecado veio, ele fugiu do pecado. Se o pecado veio para cima de nós, nós vamos fugir. A palavra do Senhor fala em vigiar e orar.
muitas das vezes ora no rosto interior. Você tem que vigiar, e quando você perceber que algo está certo, coloca assim. Ore a Deus, peça perdão, peça direção, fuja do pecado. Não é vergonha fugir do pecado. Não é. Porque a nossa luta não é pecado. Nós espíritos, Paulo está no perfil. E nós somos o quê? Ele também fala, né? O espírito é forte. Então, para que eu vou tentar na minha carne? Para que eu vou colocar minha carne em risco de pecar? Para que eu, no futuro, perca exatamente o que o Júlio falou ali, ou um pouquinho mais para frente, Apocalipse 3:19 também fala de Deus, repreende, disciplina o seu, disciplina, falou aqui. Se José não fosse disciplinado, se José não fosse temente, quantas das vezes a vida lhe colocou em situações de escolhas, ou você faz o certo ou você faz o errado. E quem direcionava ele? Sempre Deus. Por quê? Porque ele estava em constante oração, ele estava em constante contato com Deus. O pastor falou algo aqui muito importante também. E naquela época, imagino eu, que a reverência de um homem a Deus era muito diferente do que é hoje. As pessoas não iam falar Deus, meu amigo, não. Era joelhos, meu Senhor, Deus dos exércitos. Yahvé. Venha sobre poder. Não. Que nós peguemos essa história de José, façamos exemplo para as nossas vidas. Ontem eu falei uma frase aqui que é muito interessante, e isso eu gostaria que vocês enfatizem, eu prestar atenção. Ouvir a palavra é uma coisa, escutar a palavra é outra, escute a palavra. Escutar é o ato de praticar, estudar, não é o ato de ou eu sou aí você está escutando. Que essa palavra sirva para nós, que essa palavra nos oriente, que essa palavra nos edifique. Até aqui o Espírito Santo me levou, não vou mais além. E nós temos essa situação pode ser difícil. Bem? Amém. Soberano Deus e Pai, graças te damos, Pai querido, por esse culto, a sua presença, Pai querido, pela comunhão, por cada irmão Senhor, que veio, meu Pai, cada irmão e irmã que está através da internet nos assistindo, Senhor, Senhor poderoso, seja com eles, meu Pai, assim como o Senhor tem sido conosco, Pai, abençoe o lar de cada pessoa nesse momento, Senhor, cada pessoa que sairá agora, meu Pai, dentro deste tempo, o Senhor está se direcionando para a sua casa, para o seu lar, que o Senhor possa conduzir, meu Pai, debaixo das omnipotentes mãos, leva na segurança, na sua paz, na sua graça, Pai querido. Faça, meu Pai, que os teus servos tenham essa noite, meu Pai, maravilhosa na tua presença. Que o Senhor possa, meu Pai, falar com cada um de nós, nós precisamos ouvir a tua voz. Que essa noite, meu Pai, essa madrugada, o Senhor possa nos direcionar, Pai querido, nos capacitar, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Te damos graça, meu Pai, por esse momento, Senhor. Nesse momento, Pai, nós queremos render graças a Ti, entregar nas Tuas mãos as nossas vidas, as nossas petições, Pai querido. Tudo, meu Pai, que viemos trazer essa noite, meu Pai, colocamos sobre o altar, sobre Ti, Deus Todo-Poderoso, para que o Senhor possa cuidar da sua melhor forma, Pai. Faça a Tua vontade sobre a nossa vida, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, do Pai, aquele que reina, aquele que é para todos sempre. Amém. Estenda as vossas mãos. Que o amor de Deus Pai, assim seja, a graça
salvadora do Senhor Jesus. Assim seja. As doces consolações do Espírito Santo Assim seja. já são sobre a nossa vida e nós que agradecemos ao nosso Deus e dizemos Amém.